da Convergência Nacionalista. Convergência Nacionalista mora-se em Lisboa. A senhora Sema Cassina ordenaram o detenido, o Dr. Moisés Amaral. E o entre parte da boa mora-se em Lisboa, Sema Cassina, Abílio Araújo. Mais tarde ou mais cedo, os timorenses serão chamados a participar, quer queiram os indonésios, quer não. Para o diálogo é necessário estarem também envolvidas as partes interessantes. O ministro João dos Pinheiro e o seu homólogo indonésio Ali Alatas, eu previa, antecipava que o encontro não iria resultar em coisa alguma. Quando a mulher toda tinha documento indonésio, mão chanana, haruka mensagem, felicitações para a mulher toda. Começo por felicitar pela evidência política demonstrada pelos senhores doutores Abílio Araújo e Paulo Pires, ao aceitarem estabelecer como representante especial do CNRM. Ouvintes telespectadores, kita tene kata Timor-Leste nya luta hodi atinzi ba iha vitória independência né esforço e oin husi itania leaders no poutoma né esforço coletivo mas be história husi resistência ba libertação nacional ninian ia frente tolo hane são frente armada frente clandestina no frente diplomática e hane be wan hira iha funu guerrilha nian halo itene líder siramos tem que usar tática no estratégia oi sabele manang país ocupante nebe com força bota nessa nação Indonésia. Não é iha dirigente sir nebe ma luta em frente externa ninian. Hamosu tática no estratégia luta oi incluímos tática que estratégia luta liu husi convergência nacionalista nebe ikus ne itarona kata líder nacional sira temi haubel teminaran husi entrevista recente Dr. Maria Alcatiri nomos Dr. Abílio Araújo qual é sobre convergência nacionalista nebe hello Timoroan sirtomak iha interesse no curioso hakar katu buka tene honune centro-leste nebe iha interesse bot hal investigação histórica masa hakar katu partilha hamutu dados históricos sir nebe uluk itnia líder nacional sira fo ba itania luta honune lihusi dados históricos sir ne hatudu kata ya plano da paz ne husi parte Dr. Abílio Araújo masculia parte Dr. Ramos Jorta masculia mas que ikus ne mas itarona Dr. Maria Alcatiri mas kualia mai be la aceita o plano de paz neras mai be buat tu liu tiana irene hela ba passagem histórica nebe poinsa asira bele hatene bele aprende irenema processo luta husi itania dirigente luta ser nebe dedikaan iha frente externa ninian no husi convergência nacionalista rasi liu investigação ser nebe ma amihare los duni husi parte Dr. Maria Alcatiri mos qual é sobre convergência nacionalista no Dr. Abílio Araújo Jurassic qual é sobre convergência nacionalista mas bem em momento dane a minha cara glorita botira atu harehikas ba entrevista recente husi Dr. Maria Alcatiri nebe mak qual é da la rua husi entrevista nebe amigo sira husi jornal independente no RTM Rassik halo entrevista no mos Dr. Abílio Araújo nebe centro-leste Rassik mos halo entrevista e nebe husi história convergência nacionalista né forrano em filha faliba foi insa geração foi sira oinsa bel hatene dia itania processo histórico nebe husi convergência nacionalista né rasi baseava dados ser nebe amhare hatudu kata início convergência nacionalista né iha Lisboa Portugal husi parte fretilin no mos UDT ninia nebe processo ser ne mak lauto mosu encontro reconciliação nebe inicia husi Dr. Abílio Araújo mas betuir dados ser nebe amheta depois de Dr. Abílio Araújo encontro o primeiro-ministro e a tempo na ba Cavaco Silva husi Portugal nian informa kata sei
halomos encontro reconciliação husi Timor Wansira, mas bem ia parte dahulu husi dado sirnebe maka ami acesso Dr. Ramos Horta, Dr. Mariel Katiri, Dr. João Carascalau, Mactoban, ini sudah aceita, tambah defende kata reconciliação IDNB, sob comando da luta, comandante em chefe Kairala Sanana Gushumau Nian. E itahareba ia parte, husi líder fretiling yang tempo naba, Dr. Abilio Araújo, inicia IDNB, podi aloke dalam ba ia Timor Wansir nebe mak defende pro integração ba Indonésia, consegue hasurmal ia Londres, Hosepsto, no ikus mai, husi ONU Rasik, husu patrocina, nessa entrevista nebe mak Dr. Abilio Araújo conta, ikus né, nebe am hakara katuluri, pacote especialida oferece ba ouvintes telespectadores sirhoto, podi bele hatene dia processo histórico né. La significa a minha tendência para a história, mas bem baseada em dados históricos, mas não é a minha desejo para a líder nacional Sira, cari iha documento histórico rumah Hanoi bele partilha ho ami, atau bele publicamos não é geração fon Sira bele acesso, no investigador histórico Sira nebe cari que interesse haker história, bele haker mos itane história, incluímos o buat tirak nebe mak ulu líder Sira contribui ba iha rai dane iha biban idane mos ami hakara katu hato aminia disposição kata Centro-Leste pronto atau entrevista ho líder nasional ho toto ami hare kata Dr. Mariel Katiri mos finalize PMI Centro-Leste mas be ba ami atau afirma posição kata Centro-Leste lautir ninia independência ninia programação seja tempo ba ami e a necessidade precisa tu confirma a história balão ami sei hato mas bem ami akar manifesta minha posição kata ami pronto atu entrevista líder hototo mas bela significa ho declaração Dr. Marini yang né maka impõe ami atu ba entrevista ami masih plano rasi mas desde princípio que das buka dalam dunia atu entrevista mas bem se deu que a possibilidade ami fiar kata no momento certo bela halo entrevista atu confirmamos dados históricos balão que horas neta tahu amirasi mas se dúvida nomos foi a geração fom barak mas se dúvida hala neduni atu acompanha no hatene saída mo plano da paz no convergência nacionalista acompanha pacote especial husi Centro-Leste NBC oferece bahar na insirhotu how ohi kuliah e da Convergência Nacionalista. Convergência Nacionalista mora-se em Lisboa. Senhor Sema Cassina ordenaram o deteniam, maka senhor Amaral orang tahu kalau deteniram Amaral, Moisés Amaral, Dr. Moisés Amaral. E o entre parte da buat nema mora-se em Lisboa, Sema Cassina Abilio Araújo. Halo kuliah dah Abilio Araújo doutor tambah laos doutor. Abilio Araújo de Macacina. E depois claro que ia contradição e o detém em fileiras. E a grupo ida em Lisboa. E a grupo ida em Sydney, Austrália. Sema que lidera o grupo Austrália né? Mas que o engenheiro João Carascalau. Como o João sempre ia relação biar ia política bel deha am choque malu mas bem pessoal relação dia há magbado nito Sydney para atu tenta convencer João atu inclui mais convergência nacionalista né? E pronto mas forma de atu halo buat né queria falar da comissão coordenadora da frente diplomática. Da comissão coordenadora da frente diplomática mora em Sydney, am na rua do Macacina, João Hohau. E o Cine, beldeha coordenação entre Fretilin e o UDT. E a Lisboa na base de uma convergência nacionalista, e a Sydney na base de uma comissão coordenadora. E bom tempo na ba Boris Bos ora secretariado internacional da resistência. E Dr. Ramos Horta mas que cria secretariado né o comando mais o Pinang e
né? Significa que a inclusão, né? Bota ali o TAN, portanto, secretariado, com o Dr. Ramos Horta, lá o secretariado. Dr. Ramos Horta, está a comissão coordenadora frente diplomática, significa que a inclusão, né? É quase perfeito, né? E bakita dehan processo israelio. Quando a convergência nacionalista, há bem kata dia foi convergência né, haunia. Sim. Há rasi, mas for dia foi convergência nacionalista. Estamos a haula kulia quando a coligação. Sim. Haula kulia quando a unidade. Haula kulia quando a convergência. Convergência né, há nessa cradala que sulimutu, tu sai motabot. Motabot, sim. Nem uma convergência. Também dia foi né haunia e doutora Moisés Amaral quando a colida né, nesse que era, doutora Vílio, dia foi ainda né, mas correto, los duni, nem mas halo convergência também. Mas bem ao belo então, há convergência também depois de etapa rua. Primeiro, em março de 81, 1 a 3, quando a primeira conferência nacional ia né, Hilihau, para secretário-geral Partido Marxista-Leninista Fretilin, e inclusive por inerência de funções Presidente da República, hau rasi simu da nehansa na tora, mas be hau hela to ponto ida. Quando em 1984, Manchanana, Arecata, Partido Marxista-Leninista ne botida que sala, nem mania, halo fila fali, Fertilin fila fali para frente ampla. Quando ni fila para frente ampla, aí a nema hau aquela carta para o Dr. Moisés Amaral a torrá-lo convergência nacionalista. Mas bem, aquela carta na bania, liu tineida resposta leia. Nema hau maito Austrália, hau bahasoro senador Macintosh. Senador Macintosh foi mate e tinancoto. Ia nenhuma, ia perf, hau uso para senador Macintosh, Gordon Macintosh, hau uso para favorita. Então, colhia ela o senhor Domingos Oliveira, estava o único secretário-geral do UDT. Tempo na paz. Tempo na paz, bolo ela, senhor Domingos Oliveira, hau precisa colher. Isso do Domingos Oliveira, nem sei mores, a minha da Roma se colhia malo. Nem bato, nem a minha colhia, nem apoio totalmente e nem dela. Hau agora, hau colhia para o Dr. Moisés Amaral, ato e avança. E daí, depois, hau rasi, fale hasoro malo presidente, Centro Democrático Social, Partido Direita, ia Portugal, nemos ia Parlamento. Se não é que jamais ela vai UDT, ao vai colher rasi com o presidente CDS, mas doutor Lucas Pires, nem rasi uma bolo, doutor Moisés Sina, tem que responder para projeto, proposta fertilínea. Nem o primeiro encontro, hala o UDT, hala do centro e sede Centro Democrático Social. O Partido Portugal. Neve a minha ser humano, a minha sin acordo, halo convergência nacionalista. Convergência nacionalista né, hansa aldeia. O convergência nacionalista né, Dr. Moisés Amaral, amiro baqueres Parlamento Europeu, ami bairro Parlamento Europeu, colhia Parlamento Europeu, dentro da ami Timuruansi agora converge. Ato fo, mas força vai ter apoiante assim. Bela apoiada. Nema hoje convergência da né, vai para ONU outro e nem há ser mal líderes bot Igreja Católica né, Liu Hans Cardeal Kim hoje Coreia, Bispo Soma hoje Japão, Bispo Mansap e a Tailândia e alguns começa a ter contato só será decida e a raizelo. E a tempo de Nabá, a minha livro, serviço a moto, e arrailaram sob comando Mambot Xananania e a Timor Laramos, Timor Rototo começa a livro malo. How quer dizer a mosca reflexão ainda né, a bela lua, Rototo colhia plano de paz ainda nem plano de paz ainda nem
O plano de paz para Timor-Leste, elaborado pela Convergência Nacionalista, propõe o regresso do território ocupado pela Indonésia à administração portuguesa por um período de 5 anos. Período esse no qual Portugal terá o controle da vida administrativa e económica do território e que terá como objetivo organizar as eleições e salvaguardar a estabilidade. Quanto às Forças Armadas de Resistência? Nós prevemos, de facto, o desmantelamento das Forças Armadas de Resistência, das Falentil, simultaneamente com um processo no qual irá desenrolar a retirada das Forças Armadas indonésias e também o desarmamento dos naturais armados pela Indonésia. A resistência timorense propõe no seu plano de paz a realização de eleições livres no fim do período de transição de 5 anos. O documento prevê que o partido mais votado nessas eleições indique um primeiro-ministro para a formação de um governo de unidade nacional. Isto significa que a força política mais representativa que for votada escolherá o primeiro-ministro, mas as outras forças que também estejam representadas no Parlamento deverão participar na governação. O plano de paz propõe que os dirigentes da Convergência Nacionalista, representada pela Fretilin e UDT, participem nas negociações em curso entre Portugal e a Indonésia sob os auspícios das Nações Unidas. Apresenta também 2 condições que deverão ser aceitas à partida pelas partes envolvidas: o reconhecimento da existência de uma situação colonial em Timor-Leste e do direito à autodeterminação do povo timorense. Este documento, agora elaborado, vai ser entregue ao secretário-geral da ONU e, em Lisboa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Nós temos previsto para a próxima semana um pedido de audiência a fim de fazer a entrega. Com quem? Com responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A resistência timorense considera existir atualmente o maior conhecimento internacional da realidade no território que justifica a apresentação do seu plano de paz. A UDT, União Democrática Timorense, afirma a sua disponibilidade incondicional para conversações com a Indonésia ao lado da Fretilin, mas adverte: nada poderá ser possível sem o regresso de Portugal como potência administrante. Defendemos o regresso de Portugal para Timor para preparar paulatinamente a população timorense no sentido de conseguir as estruturas mínimas, quer económicas, sociais, políticas, para que possa depois livremente decidir do seu futuro. A Fretilin defende posição idêntica. Para Abílio Araújo, a diferença em relação ao plano do Conselho da Resistência Malber reside na questão da autonomia. A Fretilin rejeita a autonomia limitada, com Assembleia e Governador eleitos, por significar implicitamente o reconhecimento da soberania indonésia, embora a título precário, ou seja, até à realização do referendo. Para a Fretilin, Portugal deverá nomear um alto comissário. O plano constitui também novidade para o governo português. Para além da situação transitória, haveria a situação perene. Todas as bases de negociação são boas quando há boa vontade de ambas as partes. E aquilo que eu gostaria de ter era, acima de tudo, uma boa vontade da Indonésia para, através do diálogo político, resolver as questões de Timor. Tudo isto prevê a aceitação das conversações pela parte indonésia, o que até ao momento o governo de Jacarta tem rejeitado, apesar da pressão das Nações Unidas e da comunidade internacional nesse sentido. Ao Cardeal de Cataga. Ia 1991 ao Assorumalo, o secretário-geral do Partido Socialista, Dr. António Guterres, atual secretário-geral da ONU, e a reunião irane, sempre acompanhado Mac, Dr. Mariel Catilho, Matibia, embaixador José Maria Sarmento Cautai, ou nosso professor António Maria Araújo. O dirigente da Fretilin no exterior, Abílio Araújo, pediu a António Guterres que o Partido Socialista se empenhe na sensibilização da opinião pública nacional e internacional acerca do problema de Timor. Viemos transmitir a nossa preocupação principal, que é obter, conseguir em Portugal, o consenso para uma estratégia nacional portuguesa única, em torno da qual o Estado português e a sociedade civil portuguesa se podem mobilizar
na batalha pela autodeterminação do povo Timor. Em outubro de 1990, antes do massacre de Santa Cruz e quando se julgava possível a deslocação de deputados portugueses àquele território, o dirigente da Fretilin no exterior apresentou um plano que defendia a negociação de Timor entre Portugal e a Indonésia. Hoje reforçou esta ideia. A sensibilização da opinião pública internacional, a pressão permanente sobre a Indonésia e encontrar uma solução para o povo timorense através do diálogo são algumas das propostas de trabalho que Abílio Araújo apresentou ao secretário-geral do PS para a elaboração de uma estratégia única que possa ser desenvolvida pelo Estado português e pela sociedade civil. Durante a reunião falou-se ainda sobre a necessidade de existir um trabalho de informação sistemático, uma emissão de rádio em português e em línguas locais para o território. Abordada foi também a situação política na Indonésia e a resolução da ONU sobre a questão de Timor-Leste. Em reunião, apresenta plano para o governo, para o secretário-geral do Partido Socialista, katak Itahakarak, Hahu Liu, sensibilização, opinião pública nacional e a Portugal ou internacional. E segundo, Itahakarak mos ato pressão macas internacional hasoro regime indonesiano. Terceiro, Itahakarak duni e a tempo neba katak dalam ida los mak diálogo. Também itu tudo até na kata que tempo neba né luta armada mos começa fraco tiona, deve ter que buscar solução internacional, via diplomática e apoia esse tempo neba né secretário-geral ONU dia diálogo deve dia estabelece ou Portugal ou Indonésia. Mas bem, e daí lá impede que ita Timor tem que buscar malo. Também plano tu falei mais né, Liu quando secretário-geral ONU Liu te faz rua e faz rua nem lá bela concretiza. Então a primeira fase negociações de colher com a questões humanitárias, nem liberta presos políticos sira, reunião das famílias. Lembra que Timor Barak saiu de Timor para Portugal, famílias de Barak saiu de Timor para Indonésia, para Austrália, e faz ainda remata tia, mas tu tama para discussão assunto político Timor-nia. Quando tama para segunda fase, questão política nia, maquiteta, kata secretário-geral, mas busca esse diálogo consegue a Indonésia a tu convida Parlamento Portugal a tomar Timor. A partir de 4 de novembro, a caravana da delegação parlamentar portuguesa vai circular por Timor em condições cada vez mais difíceis. O acordo com Portugal para a visita prevê que quem falar com os portugueses não será molestado. Mas de Timor vêm agora informações de que os indonésios estão a ameaçar de morte quem se aproximar dos deputados. Perante este cenário, crescem as interrogações sobre se valerá a pena ir a Timor. Em Dili, o bispo Dom Ximenes Belo disse que nestas condições é melhor os deputados não virem. Se vierem, haverá massacres. Apesar disso, o líder da resistência, Xanana Gusmão, declarou numa entrevista ao Expresso, agora publicada, que a visita será uma vitória diplomática, sugerindo assim que ela se deverá mesmo realizar. A Fretilin procura agora desvalorizar o apelo de Dom Ximenes Belo para que não haja visita. O apelo do Sr. Bispo de Dili, no sentido de a visita não se efetuar, vale principalmente como um apelo à comunidade internacional, um apelo às Nações Unidas, um apelo ao governo português, no sentido de se criarem condições para que a integridade física das populações de Timor seja salvaguardada. Outras organizações em favor de Timor-Leste são também de opinião que, apesar de tudo, deverá haver visita. Eu penso que valerá a pena ir, mas sabendo à partida o que é que se deve fazer no caso de haver condições não previstas que inviabilizem a visita. O grande receio é que, uma vez iniciada a deslocação, a Indonésia imponha novas restrições. Se isso acontecer, há quem defenda que os deputados deverão interromper a visita e regressar imediatamente a Portugal. Sim. E daí, primeiro ato político, secretário-geral das Nações Unidas. Agora,
Então tudo até na Catarina. E a tempo de debate preparando delegação parlamentar portuguesa a tomar Timor, mostra o problema balo, nema Portugal cancela dia. Antes dos deputados portugueses chegarem a Timor, o território vai ser visitado por uma pequena equipa que tratará dos problemas técnicos e logísticos. Os deputados chegarão depois. O acordo entre a Indonésia e Portugal prevê que a delegação portuguesa será constituída por 13 deputados, acompanhados por outros 13 funcionários. A delegação incluirá também 10 jornalistas portugueses. Mas essa delegação não vai só. Como acompanhantes terá 10 jornalistas indonésios e 12 jornalistas da imprensa internacional, 6 dos quais serão escolhidos por Portugal. Representantes da ONU vão também acompanhar a delegação. Os deputados portugueses poderão contactar quem quiserem e alterar o itinerário pré-estabelecido, desde que seja logisticamente possível. Os contactos poderão ser secretos e quem falar com a delegação não sofrerá represálias. Para a Fretilin, este é um bom acordo, mas há perigos. O maior perigo que eu pressagio desde já é um clima de instabilidade que a Indonésia irá criar. Os apoiantes da Indonésia, as forças militares que estão em Timor, irão dizer que, de facto, a delegação parlamentar irá a Timor, não para observar, não para fazer uma investigação, mas para constatar a presença benéfica e de desenvolvimento que a Indonésia trouxe a Timor-Leste. O único problema que continua por resolver é o da data da visita. Para além das 6 propostas existentes, a única coisa que se sabe é que ela durará 10 a 12 dias e terá que ser efetuada até novembro, antes das chuvas caírem. E quando cancela a visita, né? E tem problemas em Timor. Sebastião Gomes. 91, 12 de novembro. E 12 de novembro, mate. E depois, 12 de novembro, massacre de Santa Cruz. Sim. A situação ainda não é. Portugal ou Indonésia, corta-te diálogo. Sim. Diálogo leihona. Leia-tandalona. Nebe ito hoti heliu tau kona. Agora a situação agora atual não sabe. Também Indonésia, Portugal, raça filha quanto bom malo. Filha quanto bom malo tiona. Falando durante o debate do programa do Governo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que em breve vai comunicar o que o Governo tenciona fazer em relação à questão de Timor-Leste. O Governo tudo fará para que essa ação não fique impune e tenha consequências para além das condenações políticas a que temos assistido, felizmente com alguma amplitude. Uma das pretensões da resistência é que Portugal envolva diretamente os timorenses nas conversações que eventualmente possam vir a ser retomadas no âmbito das Nações Unidas. Abílio Araújo, que interveio hoje numa conferência da Universidade de Lusíada, apontou ao telejornal as 5 condições que considera essenciais: que os Estados Unidos reconsiderem a sua posição, que a Austrália denuncie o Tratado Timor-GAP para a exploração do petróleo de Timor, que Portugal nomeie imediatamente o Alto Comissário, que as Nações Unidas conjuguem os esforços da comunidade internacional e que a Indonésia substitua a violência pelo diálogo. Só assim poderemos pôr termo à onda de violência que a partir de agora vai graçar em Timor-Leste. O que é que a resistência timorense preconiza neste momento face aos acontecimentos de terça-feira? Nós consideramos que a Indonésia fechou as portas ao diálogo que nós sempre preconizamos como uma forma mais correta para resolver o contencioso que existe neste momento. Depois do massacre, ao povo Timor só resta lutar. Sala cheia a demonstrar que Timor não está esquecido, registrou a presença de Sousa Lara, que frisou estar ali como militante da causa timorense, e de outras personalidades ligadas a Timor. Tamalema ao toma iniciativa, atual, buca Timorense e arrailara, ou amici e arrailiro, a Sorumalo, nem a Sorumalo e a Londres. Encontros de reconciliação em Londres. O timorense Abílio Araújo encontrou-se hoje com Cavaco Silva, a quem mencionou a possibilidade de se convidar já para setembro nomes como Lopes da Cruz, Mário Carrascalão, Abílio Osório e Ximenes Belo. O Primeiro-Ministro terá manifestado algumas reticências, tendo somente falado em simpatia para com essa reunião em Lisboa.
Lopes da Cruz está de malas aviadas para um encontro que vai juntar as duas fações timorenses. Exilados e timorenses pró-indonésios vão estar lado a lado, ainda antes do fim do ano, na Europa. Tudo deve ficar no segredo dos deuses, longe da comunicação social. Timor, outra vez, a dar que falar. Hoje em Lisboa sentaram-se à mesma mesa os dirigentes das principais formações políticas timorenses, os que lideram a luta de Timor-Leste fora do território. Todos rejeitam um encontro de reconciliação entre timorenses pró e contra a Indonésia. Esta dita conferência de reconciliação pretende esvaziar o conteúdo verdadeiro do problema Timor. O problema Timor é a ocupação da Indonésia do nosso território, a violação dos direitos humanos. É uma tentativa da Indonésia de chamar a atenção para questões que não existem, para tentar levar a questão de Timor a ser considerada como uma questão entre timorenses, quando na realidade a questão de Timor é uma questão entre a Indonésia e a comunidade internacional. A libertação do Xanana significa a participação do Xanana em todo o processo, em busca de uma solução. Só nessas condições é que é possível realmente encontrar uma reconciliação que vise a solução global da questão, não uma reconciliação que desemboque forçosamente no reconhecimento da integração da Timor-Leste na Indonésia. Ramos, Horta, Alcatiri e Carrascalão responderam a perguntas de 3 jornalistas convidados para o debate. Um teste ao grau de confiança e à unidade dos vários movimentos. 18 anos passados da invasão de Timor-Leste pelo regime de Jacarta, os líderes no exterior não querem que Timor saia da agenda das Nações Unidas. Ele é o indonésio da carrinha que tenta escapar e acabará por escapar perseguições de táxi. É difícil. Atribulado este primeiro encontro secreto de reconciliação entre alguns timorenses. A Indonésia optou por esta mansão, numa terriola a uns 50 km de Londres, para os 2 dias de conversações entre 22 timorenses, irmãos desavindos de outros tempos. Uns renderam-se há muito à Indonésia, os outros, aparentemente, deixaram de lutar. Primeira delegação a chegar, a da Indonésia. Francisco Lopes da Cruz, timorense, embaixador de Jacarta, sorridente e entende à frente do grupo. A comitiva, Dona Sebastiana, a mulher, Xavier do Amaral, primeiro presidente da Fretilin, seguem atrás com os outros. Siga essa carrinha. Eles estão na carrinha. Diplomatas e agentes da secreta acompanham os timorenses, estes e os outros. Uma carrinha indonésia escapa-se com sinal vermelho, a outra anda às voltas durante 2 longas horas e foge. Acabamos por os descobrir. Tanto a Igreja como a resistência timorense estão conosco. A reconciliação é um imperativo. A reconciliação é uma necessidade e quem é contra a reconciliação auto-exclui-se da grande família timorense. Se este encontro é importante para alguns timorenses, ainda é mais para os indonésios. Esta manhã, quais foram os principais temas debatidos aqui neste encontro? Até aqui estamos simplesmente a trocar impressões, né? A dar mais ou menos informações sobre a situação em Timor e, é claro, esperemos que também depois vai haver a reação da parte deles. O Estatuto de Timor já foi abordado? Não foi abordado. Ok, chega? Já mais de 20 segundos, né? Vai ser um contributo. Este encontro de reconciliação dos timorenses poderá representar para a Indonésia uma forma de diminuir a pressão internacional. Tanto mais que estamos a escassos 2 meses da reunião da Comissão dos Direitos do Homem de Geneve e os 4 relatores das Nações Unidas ainda não receberam autorização para entrar em Timor. Mas poderá também introduzir novos dados nas futuras conversações entre Portugal e a Indonésia. Rui Araújo, RTP, arredores de Londres. A minha primeira reunião. A segunda reunião, James Marker, Nações Unidas, Niema, Russo Falibahau, se Hawatan, ONU, Bele, observador. Observador. Nema Hawatan e Haruka, sendo representante. Sim. Ba Tamrat Samuel, embaixador. Russo Nações Unidas, Tamrat Samuel, nem Russo Eritreia, nem Magba e a reunião ainda né, observa do princípio ao fim. Um local paradisíaco, um hotel de luxo, toda a assistência, desde o transporte ao alojamento e alimentação. A Indonésia tudo preparou e pagou. Os funcionários indonésios omnipresentes trataram da organização, controlaram tudo e nada foi feito ao acaso. O embaixador, Yunus Habib, veio hoje ao encontro de encerramento constatar que tudo correra como a Indonésia pretendia.
Controlados, sistematicamente vigiados pela segurança indonésia, os 13 timorenses da diáspora iniciaram o diálogo que hoje terminou. Os pró-indonésios queriam apenas falar do desenvolvimento do território, que eles veem já como parte integrante da Indonésia. Eu sou Indonésia, não posso dizer que não, eu sou Indonésia. Perante estas divergências evidentes, o comunicado final é o compromisso possível entre duas partes que se opõem em relação ao essencial. É a forma como tratamos a questão da presença indonésia, porque nós falamos em intervenção militar indonésia e eles pretendem que se façam uma referência mais moderada, mais amena, e nós, como sabe, sendo um documento conjunto, tem que ser um documento que corresponda à situação das duas partes. Estamos ainda nesta fase. A imagem que sai deste encontro é da amabilidade, da gentileza e da eficácia dos representantes indonésios. Do primeiro ao último momento, sempre com um sorriso nos lábios, eles souberam tornar agradável a presença aqui dos 13 timorenses representantes da diáspora. Tudo foi perfeito. Só que não é assim que habitualmente os indonésios costumam tratar os timorenses, especialmente quando eles estão em Timor-Leste e se recusam a obedecer à lei imposta por Jacarta. António Esteves Martins, com Miguel Marcelino Marques, RTP, em Chepstow. E declaração de ami halusai e a Chepstow, né? Ami derram. A cara direitos humanos, a tubela implementa em Timor. Mas bem, ponto ainda né? Delegação Indonésia, o Timor, tal se ela conhecina. Lembra a minha ponto se ela conhecina, a minha alma gasina. Dentro a minha russo para Sira, a tu passa para o governo indonésio, ponto balo. Primeiro, magné, respeito aos direitos humanos, libertação, a tu liberta presos políticos outro. Timor-Wansira, incluindo Mão Xanana Guzmão. Que tempo não vai? E na dado ela. E a medida mostra que a tua desmilitarização e a Timor, e a consumos a tua timorização da administração pública, que a minha cara Timor-Wansira Maguiané, já conhecida, administra e Tenerém, e no fim, a minha cara, a tu governo indonésia, Hanoi kata Timor né, caso especial. Caso especial né, nem importante, nem a tu de kata ami lacimo presença indonésia nem kata Timor né, 27ª província toda. Hanbury Manor, Tunbridge, é um hotel de luxo, é ainda o lugar do primeiro encontro de reconciliação dos timorenses. A mansão tem jardim secreto, mas a diplomacia de Jacarta optou por uma banal sala de conferências e agentes da secreta. A Indonésia não poupou esforços, dinheiro e segurança para transformar esta controversa reunião num sucesso e entende-se. 2 da tarde, hora da troca de presentes e do fim do encontro. Eu espero que todos os meus irmãos em diáspora, lembrando-se que eles são filhos de Timor, portanto, Timor em qualquer... E são filhos da Indonésia também? Somos cidadãos da Indonésia, não deixamos de ser filhos de Timor, mas somos cidadãos da Indonésia. Você optou pela Indonésia? Optei pela Indonésia, desde que o Timor optou pela Indonésia. E a vida que tem hoje agrada-lhe depender de um general indonésio, receber um ordenado miserável em Jacarta? É isso? É isso o destino do primeiro presidente da Fretilin? Todo homem é o idealista, tem as suas ideias, mas as ideias descem ao pragmatismo. E no pragmatismo medem-se os obstáculos. Isso não é triste? Não é o fracasso da vida de um homem? Não é não. Pelo contrário, o verdadeiro homem vê a realidade onde ele existe. Não é, para mim, não tem valor. O homem, um herói morto, mas tem mais valor o escravo que vê que aquilo que não é possível, vê essa realidade e daquilo faz o esforço para ser melhor, para ser um homem, para se tornar um homem. Eu estou convicto que acabamos de inaugurar uma nova etapa e penso que o que nós registramos aqui nesses dias, as mensagens que nós vamos levar para Portugal, para o governo português, para os outros timorenses e as mensagens que eles vão levar para a Indonésia, para Timor, para o presidente Suharto, que eu quero felicitar e saudar por ter organizado esta reunião. Nós já nos encontramos, nós já falamos e no ambiente de mútua confiança.
Isto não será, afinal, uma farsa, mais uma manobra de manipulação da Indonésia? Como acabei de dizer, foi a iniciativa partiu do Sr. Dr. Abílio Araújo e nós aceitamos este convite para estarmos presentes nessa reunião. Portanto, se foi uma farsa, certamente, que da parte do Sr. Dr. Abílio Araújo, mas... Houve de tudo. Discursos poéticos e políticos e dúbios e até mesmo religiosos. Francisco Lopes da Cruz, embaixador da Indonésia, optou por evocar Deus e Camões, Garrett e Timor, obviamente. O primeiro encontro terminou. Terá sido um sucesso? Que sucesso é outra história. Só resta agora saber até que ponto este encontro de reconciliação de timorenses não substitui, complementa ou anula as atuais negociações entre Portugal e a Indonésia. Rui Araújo, RTP, Uaré. O ponto de nema ONU contente lá Lima, mas colhi falou e russo, doutor Abílio. Agora baoin, mas ONU mas cara organiza fale reunião idas né e tá bot simu lá. Sim. Neba hau Hanoi da Labara, também sa. Hau bel simu, mas be se parte os Indonésia maglasimu, pode lá lá. Neba hau rasi, colhi falou Indonésia, colhi o sira hau denga hau colhi lado positivo. Coribele convence Sira e no fim Sira Mossatan nem quando o secretário-geral avança a ETD All Inclusive Inter-Timor Dialogue ni dia All Inclusive Inter-Timor Dialogue né continuação diálogo neve hahuona entre Timor e Sira e a Londres o sepsto neva hoida né dalang na clock hoida né condições para e how mos pela mais Indonésia a sorumalo o dirigente Sira to how amigo bot presidente e tempo né nesse main Ristek ministro de research e investigação tecnológica professor engenheiro Habibi mais tarde nia vice-presidente Basuharto e depois nia quando o presidente Suharto Tum nia sai presidente da República. O senhor embaixador esclarece Tiana, doutor Abílio Araújo, embaixador Quebrani, preocupa-te deles, se encontra reconciliação, né, mas logo no espaço, até Timor-Wan Sira, Timor, beletama Indonésia, Indonésia, Timor-Wan Sira, beletama Portugal, Portugal nos beletama mais, até própria doutor Abílio Araújo Rassi, tama mais a Indonésia, foi a surmalo presidente Suharto. Agora, aí imagens, quando a surmalo presidente Suharto, o senhor embaixador nos turbesigo tenaba se lembra aquele assunto sai da doutor Abílio Araújo o senhor embaixador com ali o presidente Suharto é que já incomodei né porque a minha já será a palavra utilizada para ler com a solução né para ler para a situação né Timor-Leste é Portugal Timor-Leste é Austrália portanto mas lá o senhor lá sai conclusão que tem terreno que tem terreno conclusão mas ato confirma de também informações para que da laruma público lá do Hatene dia sobre a presença do Dr. Abílio Araújo e informações que me balam com ali de mais também ato apoio para a Indonésia ato confirma de senhor embaixador que é nessa testemunha sobrevivente daqui e a altura na vamos presente na ba e nem los cala lá los de maneira que apoio a reconciliação Timor-Leste tem que muito embora tenha ideologia política diferente, mas ele tem que muito. Então, ainda é informação que sabe. E no bater espectador Sirahoto, nessas informações que o senhor embaixador esclarece que a presença do Dr. Abílio Araújo na Indonésia, lá os kata apoio para a parte Indonésia, mas bem também de cada informa resultado da política reconciliação que Sirahsuri na bane, atau até ter kata solução final né se dá o que está mais bem, kusinaba maklokan no espaço atau hakat baiha referendo também ONU ma patrocina fal baiha encontro reconciliação AETD ninia e tempo ainda né how mais fala Indonésia amro Koliabara e how se Hanoi kala ida how ye niuma e a Kuningan Jakarta amro tura moto de telefone para Jimmy Carter de dentro how ye né o Dr. Abílio Araújo e a me colhi ela quando vai dalam Timor, né? Mas how se Rona, Jimmy Carter dia se né, Rona de dia e me foi então dia ida daí. Sim. How fila tia,
depois de Lorombalo de Aurona. Anúncio. Opção, referendo. Nem o cara colher quando vai. E daí, há escolher tu gaba, há escolher tu dentro de ser o lahalo. Mas há cara de remotida. La bela lua, Monsenhor Belo. Monsenhor Belo, líder Timor Uaida, horas nem isolado, há cara for, há nem solidariedade bania e a lora ida né, também mesmo né, nessimos jovens e eles se derem. Foi apoio para jovens né, e nia brane aquela carta para secretário-geral da ONU, curso referendo Timor. Ximenes Belo aposta forte. O bispo de Dili quer ser o mediador do processo de paz em Timor-Leste e decidiu agora avançar com a sua proposta preto no branco. Na residência episcopal em Dili, Dom Ximenes escreveu há 15 dias uma carta a que a RTP teve acesso, formulando as suas ideias. A carta tem 4 páginas, mas é a página 3 a crucial. A primeira proposta vem logo à cabeça. A Igreja sugere que se organize um referendo. Depois vem a segunda proposta, a de diálogo entre o governo indonésio e os diversos partidos políticos timorenses. A Igreja seria mediadora dessas conversações. Ximenes Belo não se fica por aqui. O bispo aproveita para apelar à Indonésia para que reduza a sua força militar em Timor e quer liberdade de expressão para os timorenses. Mais ainda, Dom Ximenes pretende o envolvimento da ONU, de Portugal e da resistência timorense, mas avança com uma advertência misteriosa. Se houver referendo, poderá haver um banho de sangue em Timor. Por isso, a Igreja quer um processo bem conduzido. E ao cara de Armor, vai serviço iraniano, nós é uma iraniana, mas se não estou em frente externa, Dr. Ramos Horta nesse serviço uma casa, Dr. Maria Mor halo nesse serviço, para que o Itua ne autotofone contribuição e Dr. José Luís Guterres, nós fone contribuição e que tal lugar UDT ne tempo e a oportunidade de ser ao cara colher também e tempo de bane fertilin UDT a milá a motovana. Um sorriso de satisfação invadiu de novo as várias faces da resistência timorense. Para a Fretilin, a participação de timorenses nas conversações entre Portugal e Indonésia é fundamental. Mais tarde ou mais cedo, os timorenses serão chamados a participar, quer queiram os indonésios, quer não. Nesta fase, consideramos que Portugal, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Deus Pinheiro, é um bom advogado. Ou melhor, Portugal continua a ser o advogado natural dos timorenses, mas como advogado que é, também precisa da participação da vítima. E a vítima são os timorenses, o queixoso são os timorenses. Na opinião da UDT, a Indonésia, a partir de agora, já não pode recuar porque a comunidade internacional está muito atenta. A Indonésia, ao ceder até este ponto de aceitar o diálogo com o governo português, terá que aceitar também as condições das Nações Unidas, segundo as quais, para o diálogo, é necessário estarem também envolvidas as partes interessadas, neste caso Portugal como potência administrante, Indonésia como potência militar legalmente que está a ocupar o território de Timor e os timorenses que são a parte mais interessada em todo este processo. O porta-voz de Xanana Gusmão, esse defende a participação, mesmo indireta que seja, dos timorenses nas negociações. Não tinha quaisquer ilusões quanto ao resultado do encontro entre o ministro João Deus Pinheiro e o seu homólogo indonésio Ali Alatas. Eu previa, antecipava que o encontro não iria resultar em coisa alguma, mas também acredito que isto é apenas o primeiro passo. A Indonésia vai ceder em futuro próximo, a médio prazo. Para José Ramos Horta, os timorenses não devem ceder nas questões fundamentais, mas podem flexibilizar pontos de vista visando facilitar as conversações. E a tempo, né? Se ia comunicar que o Dr. Paulo Pires assina e o Dr. Ramos Horta, representante, mão chanana ou CNRM. Os líderes das duas forças políticas que formam a Convergência Nacionalista de Timor-Leste estão contentes com o trabalho desenvolvido pelo governo português, mas estão esperançados em que a pressão junto de instâncias internacionais seja intensificada. E essa via foi de facto realçada por muitos dos participantes nestas segundas jornadas sobre Timor, que esta tarde terminaram na Universidade do Porto.
Conclusões oficiais não houve, mas quase todos pareceram de acordo na necessidade de Portugal pressionar politicamente em 3 frentes. Bruxelas, sede da CE, Tóquio, capital do Japão, e principalmente Nova Iorque, sede da ONU. Além de Portugal dispor também de meios diplomáticos, ser membro também de blocos muito importantes, quer a nível económico, a nível político, a nível militar, é nesse sentido que nós pensamos que Portugal tem muita importância e Portugal deverá fazer mais alguma coisa junto desses blocos. A vontade política que já vem sendo demonstrada ao longo dos últimos anos, porém pensamos que é necessário, a partir desta conferência, principalmente através dos contributos que foram dados, fazer com que haja mais criação, mais criatividade, mais ações concretas. Porque não é Portugal que poderá fazer com que a Indonésia reconheça a autodeterminação do povo Mober, é a comunidade internacional. Mas enquanto isso não acontecer, Portugal pode e deve lutar pela preservação da identidade e património timorenses. Presente nas jornadas, o último governador português no território, Lemos Pires, propôs a criação de 2 estruturas para esse fim. A criação do Instituto Luso-Timorense, que seria uma instituição forçosamente não necessariamente estatal, mas talvez ajudada pelo Estado, em que uma entidade de prestígio se responsabilizasse por dinamizar, preservar, conseguir aprofundar, portanto, estas relações culturais entre os 2 povos. Uma segunda sugestão, se sim um órgão governamental, com uma alta autoridade nomeada pelo Governo, e que teria por missão primária exatamente tentar recuperar e preservar toda a documentação referente a Timor e em relação aos timorenses, fundamentalmente zelar por os promover de maneira a torná-los o mais profissionalmente úteis dentro de um quadro de utilização em Timor, uma vez que se dê a autodeterminação, como julgo que é desejo do Estado português e do povo português. Neve, quando a leitura assim documento né, mão chanana, haruka mensagem, felicitações para a leitura. Quem deve representar o povo de Timor? Começo por felicitar a clarividência política demonstrada pelos senhores doutores Agudo Araújo e Paulo Pires, ao aceitarem estabelecer-se como representante especial do CNRM um acordo de cooperação política. Os grandes políticos medem-se pela profundidade dos seus atos e não apenas na simples enunciação de preconceitos partidários. Seria altamente positivo para a luta se a direção da UDP da Austrália pudesse chegar-se mais a nós.